E aí pessoal, tudo bom? Bom dia, eu sou o Márcio Becassis, faço a composição do corpo clínico da Clínica Centrovet e é um prazer, na verdade, a gente iniciar hoje um projeto e a gente espera que esse projeto tenha cada vez mais a adesão de vocês. O intuito nosso é promover informação, é promover qualidade de vida, então você que está acompanhando, dá o seu joinha, curte a gente, espero que a gente consiga abraçar vocês e o máximo de público possível para isso, tá? E você que está acompanhando ou que vai entrar aí com a gente, finalzinho vai ter algumas dicas aí, a gente vai deixar lá para o final, não vamos soltar agora para vocês não, tá? A intenção da gente com esse canal é promover um link direto com vocês, não na condição da gente ofertar alguma coisa mais técnica, mas sim a gente facilitar o encaminhamento de vocês por alguns conceitos de observação, né? É crescente hoje, a gente sabe, o número de cães por lares, a proximidade desses cães no ambiente interno, as pessoas se aproximaram um pouco mais dos animais, e isso faz com que esse assunto que a gente vai falar, que é um tema importantíssimo, e vou até deixar uma opção para vocês que estão assistindo a gente. Vocês vão ter um espaço, gente, para com alguma frequência vocês irem solicitando, além do bate-papo do nosso acompanhamento aqui no Tete a Tete, vocês podem deixando sugestão de futuros temas, vocês vão apresentando para a gente o que é anseio, para justamente a gente tentar ajudar vocês, ok? Esse é um tema que a gente, de 15, 20 dias para cá, tem observado uma incidência e inclusive uma permanência de pacientes dentro da rotina da clínica, alguns clínica geral e outros pacientes acabam indo por necessidade para a clínica cirúrgica, tá? E a gente, como tem essa observação de uma situação muito pontual e ela não é sazonal, talvez a sazonalidade desse problema esteja relacionado com o período de férias, que é esse que a gente entra agora, com a disponibilidade de tempo, e as pessoas acabam fazendo situações externas, entra praia, entra pracinha, entra amiguinho, coleguinha, cachorro. Então, às vezes, dessas situações não é por sazonalidade de patologia, de doença, mas até pela rotina que a gente aplica hoje em época de férias, de viagem, e muda-se muito a rotina, tanto do tutor, né, do proprietário, quanto do cão. A gente trouxe esse assunto para vocês, tá? A gente vai abordar hoje um assunto que ele pode ser muito fácil, mas ele pode ser um assunto ou uma situação complicada, tá? Por que situação complicada? Porque costuma, em alguns casos, ser uma situação subclínica. O que é subclínico? A gente não tem a demonstração de sintoma, gente. Então vamos fazer um padrão comparativo. Nós temos sintomas, a gente demonstra e vocaliza a demonstração de um problema. O cão tem sinal clínico. E dentro dessa condição que a gente vai falar com vocês, que é nosso tema agora dessa live, algumas situações aplicadas são basicamente sinais clínicos inespecíficos. O que é sinal clínico inespecífico? É aquele sinal clínico que ele não fecha por si só um diagnóstico. Então a gente tem cães nessa situação que a gente já vai abordar, que tem queda de pelo, que tem pelo opaco, que com alguma frequência aquele vômitozinho picado, o histórico de êmese, uma vez na semana, 2 vômitos na semana, é um cão que tem dificuldade em promover a alimentação, é um cão que tem retardo do trânsito intestinal, com alguma frequência ele pode ter vômito bilioso, vômito gástrico ou regurgitação de alimento. Então vamos acabar o suspense, vamos propriamente entrar no nosso tema, daquela série famosa que a gente tem, doutor, e aí, meu cão comeu o quê? A gente não vai trazer nada aqui para vocês, a princípio, de estruturas que a gente encontra em cirurgia, mas vamos falar sobre o conceito, vamos falar sobre a importância da gente como médico veterinário
e vocês como tutores e proprietários num bem em comum, tá? Existem sim algumas raças que são mais predispostas para isso, raças de grande porte, que acabam tendo uma questão não de apetite, mas de voracidade, de volume de alimentação por refeição, o Golden Retriever, o Bulldog inglês, as raças que são braquicefálicas de carinha achatada geralmente são cães mais caprichosos em relação ao apetite. Então a gente não tem muita frequência de pacientes que a gente recebe na clínica com corpo estranho, obstrutivo ou não obstrutivo. E esse é basicamente o tema que a gente vai abordar com vocês aqui para frente. Doutor, meu cão comeu o quê? Comer o quê? Antes disso a gente tem diagnóstico, e é aí que a gente vai entrar com vocês. A maioria dos proprietários não observa o momento da ingestão do corpo estranho, tá, gente? Às vezes é na pracinha, às vezes é no passeio, às vezes é no mecanismo de socialização, às vezes é o proprietário que não tem tempo e aí tem a contratação de um serviço de dog walker, e aí às vezes na questão do passeio com outra pessoa, com um terceiro, pode ser que aconteça, e acaba que a gente não tem, na maioria das vezes, uma observação de sinal clínico evidente da possibilidade da ingestão de um corpo estranho ou que aquele paciente esteja com um corpo estranho. Existem alguns cães que a gente, quando aborda o diagnóstico, a gente vai chegar lá com vocês, quais são os testes, quais são os exames que a gente trabalha com isso. Tem cães que a gente já tem um histórico de permanência de corpo estranho gástrico de mês, 2 meses, 3 meses. Então isso é uma condição crônica e, consequentemente, o tempo de permanência dessa estrutura dentro do trato gastrointestinal é que faz com que a evolução e a demonstração dos sinais clínicos também acompanhem a cronicidade do problema. Exemplo prático para vocês: a gente está passeando com um totozinho na rua e a gente evidenciou ou a gente visualizou a ingestão de um corpo estranho. Pode ser que esse cão demonstre vômito agudo, e aí vocês vão chegar na clínica: doutor, o totó está vomitando desde ontem, a gente viu que ele fez a ingestão de corpo estranho. Então essa condução, muitas vezes, por ser mais agudo, a gente tem práticas de diagnóstico e tratamento específicos para esse determinado momento, porque a gente não tem a capacidade ainda de adaptação ou tentativa de adaptação ao sistema, principalmente a arquitetura do estômago, que é geralmente o órgão que recebe e mantém essas estruturas que a gente denomina como corpo estranho, tá? Gástrico ou intestinal. A gente a princípio agora vai falar sobre o gástrico, por quê? Porque não é que a gente pode se dar o luxo de tempo em relação ao gástrico comparado a uma outra localização de corpo estranho, mas à medida que a gente tem um órgão um pouco maior e volumoso, que é o estômago, não é tão sério, digamos assim, comparado àqueles pacientes que têm um corpo estranho intestinal, seja no trato gastrointestinal do intestino delgado ou no trato gastrointestinal no intestino grosso. Aí são pacientes um pouco mais complicados. Por quê? Porque intestino trabalha com peristalse. E essa peristalse, ela é fisiológica, é a forma com que o organismo trabalha, entre outras coisas, com o encaminhamento do bolo fecal, aonde se começa a absorção de nutrientes, de água, até que no final se forme o que a gente chama de fezes, tá? Pacientes, por exemplo, que têm distúrbio de defecação, é o cão que tinha uma rotina de produzir fezes normais, todo dia, 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, e que você começa a observar que agora essas fezes estão espaçando, que ele tem aumento de burburígmo, que é aquele barulhinho que a gente ausculta até às vezes no ouvido nu, no trânsito. Isso geralmente representa aumento da velocidade do trânsito. Consequentemente, um paciente que tem uma alteração no trato gastrointestinal, aplicado a estruturas gástricas, aonde o organismo vai tentar se adaptar àquilo,
aumentando o trânsito, aumentando a velocidade de esvaziamento gástrico ou retardando o tempo de esvaziamento gástrico, a gente começa a observar algumas coisas que a gente às vezes cria aquela expectativa que tudo vai se resolver muito bem ou de forma espontânea. Gente, medicina, as coisas não se resolvem de forma espontânea. A gente muitas das vezes espera com que o organismo de um cão, simplesmente acreditando por algumas coisas que são de costume nosso, que foram passados para a gente como verdades absolutas, de que o cão não sente dor como a gente sente, porque é um cachorro e a gente vai proceder simplesmente pelo fato de ele ser cachorro. A veterinária hoje, gente, ela evoluiu muito. Ela trabalha hoje com medicina preventiva. De que um exame de ultrassom abdominal você tem favorecimento de comorbidade. O que é comorbidade? É quando você tem um potencial básico de uma doença de base, por exemplo, uma estrutura, um corpo estranho dentro do estômago. Isso é um cofator que faz com que algumas outras situações, pancreatite, peritonite, dor abdominal, colite, enterite, gastroenterite, hipersensibilidade alimentar, queda de pelo, desajuste de protocolo nutricional, que é uma coisa mais ampla, às vezes isso tudo é comorbidade de um fator primário desconhecido. Por isso a intenção de se trazer vocês para perto dessa live, justamente para ligar uma anteninha e acender uma luzinha na cabeça de vocês, e vocês se questionarem se de repente um cãozinho de vocês em casa, que às vezes vomita uma vez na semana, tem 2 vômitos na semana, mas no outro dia ele come bem, ele cumpre as atividades, até que ponto não é importante, gente, o preventivo? Está na dúvida? Busque informação, busque um auxílio médico. Hoje a medicina veterinária, em todos os aspectos, ela favorece a não esperar a gente ter a medicina curativa. A medicina veterinária hoje ela tem uma capacidade muito específica e diferente do que era feito atrás. Então, se pergunte isso. Aquele cãozinho que a gente às vezes procura um atendimento médico, porque ele tem lesão de pele crônica, porque ele tem falta de apetite, porque ele não come muito bem, porque ele é enjoadinho para comer ração, ou porque a gente já trocou 5 rações diferentes, já trabalhou com uma série de laboratórios, no primeiro dia, segundo, que a novidade é que aquele cão come bem, mas depois ele não tem. Então que vocês se questionem, e é justamente a intenção da gente se aproximar de vocês, gente, numa questão linear. A gente está tentando fazer o que é um casamento de informação, é gerar conteúdo para que isso fique não só nessa conversa nossa que é ao vivo, mas que isso fique de informação, de questionamento, para que no futuro vocês procurem a gente para poder dar continuidade. Márcio, eu lembrei daquilo que a gente conversou, eu assisti a sua live, a gente se questionou porque o cãozinho que a gente tem aqui em casa, ele tem justamente esse histórico de comer muito, apetite depravado, é um cão que tem apetite descontrolado. Lógico que existem outras situações, endocrinopatias, doenças hormonais, déficit metabólico, déficit catabólico, enfim, existe uma série de opções e a gente está trazendo justamente um assunto que, dentre todas essas possibilidades de diagnóstico diferencial, talvez seja que agora fique mais disponível para entendimento de vocês. Então, busque atendimento, busque informação, busque medicina preventiva e não curativa, tá? E é importante a gente também fazer um paralelo com vocês. Corpo estranho gástrico, corpo estranho intestinal. Normalmente, gente, quando a gente já tem um exame de diagnóstico,
seja um exame complementar de imagem, radiografia, seja um exame complementar de imagem, ultrassonografia. Então, hipoteticamente, vocês já estão aqui na clínica com um exame de imagem na mão. Se o corpo estranho é gástrico, entre algumas possibilidades de intervenção, né, de plano de tratamento que a gente chama, existe aquela situação de estímulo emético. Existem sim alguns mecanismos. O proprietário que às vezes cabelo, tirar aquele chumacinho da escova, deixar ali no banheiro e o cão tem acesso, tapete de sisal, tapete de casa que tem aquela fibra de palha, tudo isso o cão que não tem hoje no ambiente interno uma grama ou qualquer tipo de fibra insolúvel, que é parte do processo de adequação à nossa rotina que a gente faz, isso é um hábito comum no cão. Ele não tem a grama em casa, gente, ele está dentro do ambiente interno. Então ele vai buscar a toalha, ele vai buscar o cabelo, ele vai buscar o tapete. Então tentar criar a dificuldade da possibilidade do corpo estranho, principalmente filhote, tá? Os filhotes são mais curiosos, os filhotes botam tudo na boca para saber se come ou se não come. Então você que está assistindo a gente e tem um cão de grande porte, é um filhote de pastor, é um filhote de Rottweiler, é um filhote de Labrador, é um filhote de Golden Retriever, é um filhote de Rodésia, enfim, é um cão, filhote, de raça de grande porte, que é geralmente o público que a gente recebe, não crie facilidade para isso. Uma coisa que eu sempre brinco é que a gente, quando compra brinquedinho em lojas específicas para crianças até 3 anos, o Inmetro coloca um selo proibido brinquedo de peça pequena para criança, porque sabe da curiosidade e do potencial de risco para isso. E a gente sempre brinca que a gente sempre gostaria também que os laboratórios que produzem brinquedinhos, alguns utensílios de uso comercial dentro da aplicabilidade da medicina veterinária, que também tivesse esse selo de orientação. Por quê? Porque você entra dentro de um pet, você está com um filhote. E o que a gente quer aplicar para esse filhote? Socialização, conforto, fazer com que essa fase de vida para ele, que é uma fase específica, saiu de mamãe, saiu de filhote, é tudo muito diferente, a gente sempre vai tender a agradar com o brinquedo. Às vezes essa nossa tentativa de agradar não seja a melhor forma disso. Então cuidado com o brinquedo que você busca dentro do pet shop, cuidado com o brinquedo que você disponibiliza, cuidado você que está tentando trazer e complementar a família, digamos assim, com um filho pequeno seu que está com 3, 4, 5 anos e você vai trazer um cachorrinho agora final de ano, Natal, que é uma época festiva de presente. Geralmente as pessoas trazem filhotinho nessa época do ano para crescer junto com o neném. Brinquedo do neném, gente, vai ser possibilidade de ingestão e corpo estranho do cão, do filhote. Então é esse tipo de atenção que a gente tem que ter. Isso tudo é preventivo. Não teve como trabalhar com preventivo e infelizmente a gente entrou com vocês no curativo, já está na clínica com corpo estranho gástrico, ou aquela possibilidade do estímulo emético, lógico, considerando o tamanho e a localização dessa estrutura. Então existe mecanismo de facilitação, existe sim um procedimento de endoscopia, é um procedimento minimamente invasivo, mas precisa sim de um processo de anestesia geral. Afinal de contas a gente está entrando dentro da íntima, da estrutura do organismo para poder retirar esse corpo estranho lá dentro. Então é uma outra possibilidade que a gente tem. Para cães que não pode apresentar a primeira do estímulo, para cães que a gente não consegue fazer endoscopia, sobra infelizmente a intervenção de cirurgia. E por que não abrir esse parêntese de cirurgia com vocês? A abertura, gente, tanto cirurgia de estômago, gastrotomia, quanto a cirurgia intestinal, enterotomia, são necessárias internações, acompanhamento hospitalar,
protocolo, tratamento específico. Não há como liberar. Isso é um grande anseio que as pessoas têm aqui. Vai operar um corpo estranho, a gente vai fazer a abertura cirúrgica e o acesso cirúrgico no estômago, a gente vai fazer o acesso cirúrgico num segmento do intestino. Esse paciente vai precisar ficar internado 48, 72 horas, então tudo isso é parte de um processo. E além disso tudo, o que a gente está levando para vocês? Informação, conteúdo, tá? O outro paralelo para cá, corpo estranho intestinal. Quando é linear, gente, cabelo, a toalha, tapete, geralmente o corpo estranho, quando ele é linear, o organismo, lembra lá do peristaltismo, que é o movimento fisiológico, peristalse, normalmente o corpo estranho linear, ele ancora numa localização de mucosa e o organismo continua fazendo o trabalhinho dele, porque é assim que a coisa tem que ser feita. Ancorou aqui e o organismo começa a trabalhar no que é fisiológico, a tendência é intussuscepção ou a mudança na arquitetura dessa mucosa que a gente chama de sanfonamento. É quando a gente começa a ter peristaltismo contrário com peristaltismo evolutivo. E isso é um paciente urgencial de cirurgia. Por quê? Porque ele já tem comorbidade. Além do corpo estranho, que é base, ele tem uma patologia associada. Isso geralmente acontece em corpos estranhos lineares, linhas, tá? Ou corpos estranhos que têm potencial perfurativos ou de laceração, agulha, embalagem de comprimido, às vezes proprietário que costuma deixar aquele blisterzinho de comprimido do lado da cama e o cão às vezes tem contato com aquilo é passível sim de lesões traumáticas ao trato gastrointestinal. Então quando é um corpo estranho de potencial lesivo ou linear, normalmente a abordagem lá é cirúrgica, tá? Com todas essas situações aplicadas junto. O entendimento de vocês de que é necessária intervenção, que não vai se resolver sozinho e que geralmente é um paciente que vai precisar de um tratamento de suporte hospitalar diferente do que se promove em casa. Quem em casa vai conseguir fazer jejum? Quem em casa vai conseguir não dar água para o bichinho? Quem em casa não vai conseguir dar comida para o bichinho? E isso é necessário, mas a clínica tem um mecanismo de complementação na veia parenteral que não é a via enteral, que é a que vocês só têm em casa, tá? Para aquele paciente, que é o paralelo do lado de cá, que é o corpo estranho, gástrico, se ele foi estimulado emeticamente e a gente teve o sucesso de promover vômito e ele expulsar o corpo estranho, esse paciente não precisa de internação, ele está liberado para casa, com algumas ressalvas também, de um gastroprotetor, de um acompanhamento de monitoração com 24/48, pode ser que ele desenvolva uma gastropatia, uma gastrite associada, a gente vai trabalhar numa conduta para isso, mas não é um paciente de internação ou de necessidade de internação. Normalmente os pacientes também, paralelo do lado de cá, tá gente? A gente agora está falando do paralelo gástrico, estômago. A gente estava falando lá de corpo linear, de corpo lesivo, de potencial de laceração ou perfuração, trato gastrointestinal. É quando sai do estômago e encaminha para o intestino. Então a gente agora está no paralelo de cá. Para quem faz endoscopia, que é uma técnica rápida, segura, esse paciente também em casa, vai embora, com algumas ressalvas também de tratamento de manutenção para isso. Aquele paciente que a gente não aplica a primeira técnica, por N motivos, geralmente por motivos da estrutura ou motivos do paciente. Existe uma estrutura que ela fica localizada no final do esôfago, na entrada do estômago, que é um grupo muscular que a gente chama de cárdia. É um grupo de músculo que fica fechadinho.
Em alguns cães, geralmente cães de mais idade, esse cárdia, ele perde um pouco a capacidade de elasticidade. E é justamente ele que eu vou precisar usar, porque o meu endoscópio, ele passou pela boca, ele passou pelo esôfago, ele atravessou o cárdia e ele chegou dentro do estômago. Alguns pacientes, isso é uma variante paciente não variante da estrutura, a hora que a gente começa a trazer essa estrutura de volta pela endoscopia, eu perdi a elasticidade desse grupo muscular. Então isso é uma variante do paciente onde a técnica de endoscopia não é aplicada, infelizmente, para isso. E a gente tem que partir para uma técnica mais invasiva, gastrotomia. A gente precisa abrir o estômago, tirar aquela estrutura ali de dentro e aí reavaliar todo o contexto de outros potenciais corpos estranhos. E aí eu vou abrir um parêntese com vocês. Márcio, é só a endoscopia, é só a ultrassonografia que é o exame único e exclusivo para corpo estranho? Não. Dependendo da densidade ou da composição da estrutura que a gente tem dúvida, a gente tem tantos os benefícios prós e contras de um raio-x e a gente tem tanto pró e contra com ultrassonografia. Então, não é aplicado única e exclusivamente determinada técnica de imagem ou complementação de diagnóstico. Você pode ter, inclusive, cães que a gente faz o ultrassom e vai fazer também o raio-x. Tem cão que a gente fecha só com raio-x, tem cão que a gente fecha só com ultrassom. Mas sim, existe muitas vezes a necessidade de complementação de técnica. Por quê? Porque a gente está somando informação. E é justamente o objetivo nosso da gente estar conversando. Informação, conteúdo. Então a gente está gerando isso para vocês. Conhecimento, questionamento. E me retornem depois, se ficou dúvida, se alguma coisa de muito termo técnico foi usado com vocês e vocês não conseguiram entender, gente, se sintam à vontade, a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Se vocês estão com dúvida, aproveita que a gente está na live, vai embaixo aqui, ó, coloque aí alguma coisa que não entendeu, eu paro, eu volto, tá? A gente não está aqui acelerando e fazendo a coisa que não é intenção de dificultar, muito pelo contrário, a gente está tentando criar um mecanismo de facilitação. E dentro dessa facilitação, o que vocês de repente não entenderam, que eu falei difícil, usei termo técnico, vocês vão ter um espacinho. Lógico que isso a gente vai de pouco em pouco, gente. Hoje é a nossa primeira proposta de live, tá? Obrigado para quem está com a gente, obrigado para quem está assistindo. Espero que quem está aí e que gostou convide as outras pessoas na próxima. Vamos tentar abraçar o máximo que a gente pode de informação. Isso vai ser legal, tá? Isso vai ser legal para os bichinhos que a gente tem em casa, para a gente poder cuidar, para a gente poder ser uma equipe. E isso é uma coisa que a Centrovet vem tentando fazer desde a abertura nossa. É vender saúde, é promover conhecimento, interação, facilitação. A gente é uma clínica com uma proposta diferente. É uma clínica de ter a proposta de ter vocês junto. Não é aquela condição de uma clínica que recebe vocês uma vez e a gente não cria o mecanismo de união. Eu quero me unir a vocês, todos os veterinários da clínica querem isso aqui, a gente quer ser coeso, a gente quer ser uma equipe. Afinal de contas, eu trago uma coisa de um lado, vocês que são donos trazem o que é inerente de vocês, mas o nosso bem em comum é o que a gente está fazendo tudo aqui para isso, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês vão ter um espacinho aí embaixo para vocês tirarem dúvida. Nos próximos a gente vai tentar criar um mecanismo mais de interação, para vocês irem trazendo perguntas, a gente vai nesse bate-papo. Então esse é o primeiro projeto nosso. Obrigado para quem está acompanhando, obrigado para quem acreditou no projeto nosso, tá? Então vamos lá. 2 situações, exames complementares, tanto ultrassonografia quanto raio-x, isso é diagnóstico. Fundamental, porque é através do diagnóstico, gente, que a gente vai traçar nossa conduta de tratamento. E é justamente nesse diagnóstico que eu tenho essas informações que eu estou levando para vocês. Por exemplo, na ultrassonografia ou no raio-x,
que eu sei a localização da estrutura, que eu sei o tipo de técnica aplicada para esse paciente, qual é o tipo de intervenção que vai ser feito, qual é a programação de tempo, de estadia desse bichinho aqui dentro. Então, vamos tentar fazer isso com vocês, tá bom? Diagnóstico primeiro, gente. Diagnóstico. É um advento dentro da medicina veterinária que veio para somar, tá? E veio para facilitar todo mundo. Então, primeiro ponto, diagnóstico. Depois do diagnóstico, a gente vem o quê? Para tratamento, e depois do tratamento que a gente conversa sobre expectativas, como evitar com que isso aconteça uma segunda vez, porque geralmente são imprevistos. Dificilmente a pessoa cria aquela condição de vir na clínica já com a certeza daquela estrutura. Vou fazer só um comparativo com vocês. Um cãozinho que tem uma hipersensibilidade, por exemplo, alimentar, ele apresenta aquelas lesões em pele, ou seja, ele tem demonstração clínica de um problema de pele, isso é conhecido nosso. Então a gente vai buscar a clínica por uma condição muito pontual e normalmente a gente acaba descobrindo de forma intencional que aquele paciente tem corpo estranho gástrico. Ele não tem vômito, ele não tem alteração de peso, ele ainda não tem alteração de apetite, então é muito subclínico, costuma ser muito inespecífico. Então, dentro desse contexto, para a gente evitar com que isso complique e gere problema lá na frente, ó quem apareceu aqui para vocês, que é rotina, diagnóstico. O diagnóstico serve só para isso? Não. A ultrassonografia, por exemplo, abdominal, ela tem uma avaliação completa de todos os órgãos dentro do abdômen. Então, a cada 6 meses é importante, gente, fundamental, que vocês façam e promovam o conhecimento do seu bichinho. Lembra que o cão não tem sintoma, nunca um cãozinho vai virar para você e vai falar que ele tem cólica, que ele tem dor abdominal, que ele tem refluxo, que ele tem esofagite, que ele está com sensação de queimação no estômago. A gente precisa acompanhar, a gente precisa ter rotina, tá? E dentro dessa rotina, por que não acrescentar o exame de imagem também, tá bom? Então tudo parte desse contexto. Diagnóstico, estabelecer dentro do diagnóstico o que é corpo estranho intestinal, o que é corpo estranho gástrico, como que a gente resolve aqui, como que a gente resolve aqui. Então a gente só consegue entrar um pouco mais em conceito técnico quando a gente tem isso aqui, né? Então o nosso objetivo hoje com vocês é qualquer observação, e se questionem isso agora, aquele cãozinho que está aí em casa, um vômitozinho na semana, 2 vômitos na semana, come bem, come mal, já trocou 5 laboratórios de ração diferente, enquanto a novidade ele está comendo, depois ele para de comer. Um dia ele faz as fezes com um contexto um pouco mais durinho, ele tem a defecação dentro de uma consistência normal, e aí no outro dia ele faz um cocôzinho mais pastoso, tem as fezes com a alteração clínica que a gente vê. Então, se isso acontece com vocês, primeiro, não crie expectativa que isso naturalmente vai se resolver. Muitas das coisas acabam sendo autolimitantes, mas quando a gente tem certeza de se cobrar limitação fisiológica, que é questão de tempo, às vezes corpo estranho, gástrico ou intestinal, não é o tempo que vai se resolver. O tempo para a gente, nesse tema específico, é fundamental, porque quanto mais precoce a investigação e o diagnóstico, melhor é a recuperação e menor é a possibilidade daquelas comorbidades que a gente conversou. Então, se a gente aborda um paciente agudo, que é o que comeu ontem, que é o que comeu hoje de manhã, ele não vai ter provavelmente gastrite, hepatite, pancreatite, as ites do trato gastrointestinal associadas. Então, quanto mais rápido e mais cedo, e essa é a diquinha que eu queria dar para vocês, que eu estou segurando vocês até agora, o tempo para isso joga contra.
Então, se você acendeu a luzinha aí do sinal amarelo da dúvida, porque algumas coisas que a gente conversou se aplica para o seu bichinho que está em casa, busque orientação, busque complementação de diagnóstico. E aí sim a gente consegue pensar em qualidade de vida, aí sim a gente consegue pensar em expectativa, aí sim a gente consegue pensar em bem-estar. Fora isso, fica muito difícil, tá bom? Gente, primeira live nossa, obrigado de coração para quem está com a gente no projeto, para quem está junto, tá bom? Legal, a gente vai na próxima com vocês. Deixe sugestão de tema, no próximo a gente vai ter interação, vocês vão trazendo dúvida, a gente vai no tete a tete. Obrigado, deixa sua curtida, deixa seu like. Obrigado por vocês se acompanharem, gente. Tudo de bom, bom dia.